A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Que a paz, a graça, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele toda honra, glória, louvor e adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Volte seus olhos aos céus. Deixe que o teu ouvido tenha sensibilidade à voz do Espírito Santo e tenha sede e fome pela palavra do Senhor. Porque Deus te ama, querido. Ele pode e quer mudar a tua história. Confie nele. Busque a sua face. Busque a sua presença. Ande nos seus caminhos. Viva a sua palavra. Ande nos seus princípios. E o Senhor te exaltará. Ele guarda, Ele cuida e Ele direciona. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele honra e glória. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like, ele é muito importante, ele nos dá visibilidade. Se você nos ajuda deixando o seu like, nós podemos alcançar mais vidas. Porque o intuito e objetivo desse canal é falar do amor, que cura, que salva, que liberta, que transforma. É falar de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O único, o eterno, o soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Porque na palavra está escrito, ide, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. E a nossa intenção é essa, saquear o inferno e levar todas as almas ao conhecimento da palavra do Senhor, da verdade de Deus, porque nós sabemos que somente Ele pode libertar, curar e salvar. Confie no Senhor, busque a sua presença e viva a sua palavra. Que você possa estar se inscrevendo, se você ainda não é inscrito nesse canal, comente e compartilhe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, na carta aos Hebreus, capítulo 4, que diz assim: temamos, pois, que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. Essa palavra é boa e digna de toda aceitação. Ao meditar no livro de Hebreus, nós descobrimos alguns pontos. Por exemplo, esse livro não vem assinado, essa carta ela não tem assinatura de quem a escreveu. Mas, por conta das palavras, da forma da escrita,
muitos atribuem a ela ao apóstolo Paulo, por causa de algumas características que essa carta tem. E isso, tomando como base que foi escrita pelo apóstolo Paulo, nós podemos perceber o que ele está dizendo e para quem ele está dizendo. Essa carta foi escrita para os hebreus. Só que naquela época, os hebreus nada mais eram do que os israelitas. E quando Paulo direciona ela ao povo hebreu, ele está tirando patentes, diferença entre rico e pobre, entre bom e ruim, entre feio e bonito. Ele está direcionando a carta ao povo separado por Deus, que começa em Abraão, Isaac e Jacó, e aqui tipificado em Cristo Jesus, na descendência do Senhor, naqueles que fazem parte do povo separado, do povo escolhido por Deus, do povo que Deus tirou do meio da idolatria, do meio do pecado e separou para si. E como ele fez com Abraão, ele disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. E quando nós estávamos longe do Senhor e tivemos um contato, uma experiência com Ele, Ele fez exatamente a mesma coisa. Sai do meio do pecado, sai do meio das trevas e tirou-nos das trevas e transportou a nossa vida para a sua gloriosa e maravilhosa luz. Aqui, o apóstolo ele vem tecendo exortações para que o povo que creu, acreditava em Cristo Jesus, que viu, ouviu as histórias contadas, relatadas por aqueles que viram, que testemunharam, que aconteceu naquela época, naqueles dias, e tiveram fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora o apóstolo está mostrando para eles a diferença entre Jesus e os anjos, entre Jesus e Moisés, porque até então o povo israelita, eles tinham as leis de Deus dadas por Moisés para seguir. E aí o apóstolo ele vem descrevendo a soberania, os acontecimentos. Por que Jesus tinha um nome sobre todo nome? Porque o Pai o exaltou, porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz, por amor à vida daqueles que confiassem no seu nome e no seu poder. Aí o seu sangue nos deu direito a uma tão grande salvação. Não é o que fazemos, não é o que pensamos, o que conhecemos, o que sabemos, o que vai mudar na nossa história. Mas é quando nós entregamos a nossa vida diante dos homens, na presença do Rei, e confessamos Ele como o nosso único e suficiente Salvador, nós começamos a fazer parte desse reinado. Nós começamos a adentrar a sala do trono. Só que quando tudo isso acontece, também acontece aqueles que rejeitam, aqueles que ignoram, aqueles que se recusam, aqueles que desobedecem, como os anjos no céu, perfeitos em toda a sua criação. Mas uma terça parte dele perdeu o direito do que tinha por desobediência, por ter acompanhado Satanás. Como os homens que endureceram o seu coração após passarem pelos milagres, pelos prodígios, pelas maravilhas que aconteceu no Egito, onde Deus resgata o seu povo com mão forte, com braço estendido, através das pragas, através da abertura do Mar Vermelho, ao caminhar com eles durante 40 anos pelo deserto, mas acabaram por não adentrarem a terra prometida, mas pereceram nesses 40 anos no deserto porque foram desobedientes. A desobediência nos rouba a vitória, a desobediência nos tira do propósito, a desobediência nos tira da visão, nos impede de alcançar a salvação. E quando começa aqui o capítulo 4, ele diz, olha, não olha de forma física, emocional, que aqueles que não entraram foram deixados para trás. Não. A palavra foi pregada, como a vocês está sendo pregada as boas novas do Evangelho, mas não estava misturada com a fé. Eles viram, eles entenderam,
Eles reconheceram que veio de Deus, mas não tinha fé para crer em Deus, para crer na palavra do Senhor, para crer no Filho de Deus, no propósito de Deus. Por isso, muitos perdem a sua salvação, porque endurece a sua cerviz, porque têm as mentes cauterizadas nas suas próprias vontades, porque seguem e servem o seu próprio coração e não se permite ser tratado e trabalhado por aquele que pode todas as coisas. Porque quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós entendemos que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso, desde a fundação do mundo, Ele tem dado oportunidades, Ele tem feito alianças, Ele tem nos dado propósito, Ele nos enviou o seu Filho para pagar o preço pela nossa salvação. E através do seu sangue nós temos essa dádiva, esse direito de entrar no reino dos céus, quando nós nos dobramos e nos rendemos aos seus pés e o confessamos como Senhor. Mas muitos, apesar de saber, ver, passar por coisas que Deus permite, por milagres, por prodígios, ainda têm o seu coração endurecido por não querer obedecer, por rejeitar a palavra que é apta para transformar, para libertar, para curar. A palavra do Senhor, ela é viva, diz aqui em Hebreus 4. Ela é eficaz. Ela entra, ela penetra entre a medula e os ossos. Ela discerne os pensamentos do coração. Mas muitos a rejeitam, mesmo ela fazendo tudo isso, porque não querem pagar preço, porque não querem abandonar as práticas mundanas, porque não querem se enquadrar nos princípios da verdade do Senhor, porque não querem. Simplesmente decidiram continuar sendo quem é. Eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, e rejeitam a dádiva da salvação. Então eles não são deixados para trás, eles escolheram e escolhem ficar para trás. Mas nós, que somos tocados pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo, que conhecemos e compreendemos o sacrifício no Calvário por amor de nós, que entendemos que aquela cruz não era dele, mas era nossa. Ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar naquela cruz, para que hoje você tivesse vida e vida com abundância. Nós temos que perseverar e entender que enquanto o dia se chama hoje, o meu coração não pode se endurecer. Eu não posso ficar olhando para trás. Eu não devo tirar a mão do arado. Eu não devo desistir do Senhor. Eu não devo desistir de permanecer na presença do Senhor. Eu tenho que abrir mão de tudo, menos de deixar o Senhor reinar sobre o meu coração. Que essa palavra venha ao teu coração hoje como ânimo, força e entendimento, para que você saiba que Jesus te ama. E Ele tem um propósito para a sua vida, Ele tem um propósito para a tua história. Pode estar difícil, você pode até não estar compreendendo as coisas e as situações nas quais você está vivendo, mas permaneça firme, permaneça fiel, continue buscando conhecimento, entendimento, continue se prostrando diante da presença do Rei dos Reis, porque Ele é fiel. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Permaneça firme na sua presença. Não olhe para o lado, não olhe para trás, mas olhe para o foco, para o alvo, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele te ama, quer, pode e vai mudar a tua história. Amém? Que o Senhor te abençoe e te dê a graça. Em nome de Jesus. Amém.